Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente conseguiu estar aqui reunido mais uma vez, né, para dar sequência a esse trabalho que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo. E para que isso tudo dê certo, vamos pedir, como sempre, o amparo de Jesus, o amparo dos trabalhadores, das mentores da casa, né, da Seara de Jesus, para que a gente possa ter a serenidade necessária para discorrer sobre esse tema, que é um tema de liberdade, que é o tema de hoje, e que nos dê esclarecimento a nossa mente para que a gente possa discorrer falando apenas aquilo que é necessário. Graças a Deus. Nós estamos falando aqui da terceira parte do livro, o Livro dos Espíritos, que ele fala das leis morais. Quem está nos acompanhando sabe que a gente começou esse capítulo, digamos assim, ele começa, as leis morais começam lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Lá tem o início, e a gente já está aqui na 825. A de hoje vai de 825 a 872, é o número da questão. Quem está acompanhando já percebeu que a cada lei que a gente estuda, que a gente vai desenvolver, ela vai ficando mais complexa. Impressionante como isso acontece. Claro, isso também não é por acaso, né? Kardec sabia o porquê e ele colocou as leis de maneira ordenada, não segundo sua necessidade, mas segundo a capacidade de entendimento nosso. E hoje nós vamos falar da lei de liberdade. De todas essas leis que a gente já estudou, eu percebi que a lei mais complexa que existe até agora. Por que isso? Na pesquisa que a gente faz, a gente dá uma olhada no livro, lógico que você lê o livro, os livros, e a gente acaba vendo alguns expositores. A maioria dos expositores, para falar sobre o tema de hoje de liberdade, ele demora mais ou menos aí a média de 4 a 5 horas para discorrer o tema. E é óbvio, nós não temos nem habilidade nem tempo suficiente para fazer tudo isso. Isso é uma questão para ser discutida em congresso, né? Mas aqui é um bate-papo nosso só para a gente ter uma noção do que se trata a lei de liberdade. Por que é difícil? Porque a humanidade, a história da humanidade é um conflito de interesses. Desde que a humanidade se apresentou, né, que se tem conhecimento da humanidade, ela sempre está lutando por sobrevivência, tem sempre o mais forte, sempre o mais fraco. Quando a sociedade veio, é um subjugando o outro, um escravizando o outro, e tudo isso é tratado dentro da lei de liberdade. Sócrates foi morto por quê? Porque queria fazer uma libertação de consciência. Jesus, a mesma coisa, fez a continuação daquilo que Sócrates, como precursor do Espiritismo, veio apresentar e mataram Jesus. O que Jesus quis fazer? Libertação de consciência. Então a gente vê que esse termo liberdade ele é muito perigoso. Por que perigoso? Porque é exatamente o que nós viemos fazer aqui, enquanto espírito em evolução. A gente está buscando o quê? Essa liberdade, porque a liberdade de consciência, como Jesus disse, a verdade vos libertará. E essa liberdade é você ser livre na acepção do termo. E a gente não conseguiu isso até hoje. Primeiro, porque é um mundo de provas e expiações, né? Então, a gente não conseguiu. E não poderia ser diferente. Aqui você vai batalhar, lutar, para conseguir andar um pouco mais nesse sentido. Como é um tema muito extenso, lógico, o fundamento do que eu vou falar está tudo no Livro dos Espíritos e no livro Consolador do Emmanuel. Tem uns pontos aqui que é muito interessante que ele fala e eu vou me reportar a ele quando a ocasião chegar. Mas é importante a gente ver isso. Emmanuel fala que o Espiritismo é a libertação de consciência. A gente trabalhando, a gente vai ver que é difícil. Dentro dessa liberdade, eu percebi que o mais difícil de explicar aqui é a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. Então, gente, tudo isso aqui que eu vou falar é só uma pincelada, destacando alguns pontos que até Kardec colocou como mais importante, para que a gente possa, em casa, pegar firme. Não tem como ler todas as questões. Eu praticamente vou pegar uma questão de cada item, de cada subtítulo, e vou tentar discorrer sobre isso. Mas é muito importante que a gente entenda que tudo que nós estamos fazendo
Toda a nossa emancipação tem como objetivo a liberdade, no seu sentido absoluto. E a gente não tem isso enquanto ser encarnado, né? Então, vamos parar de falar, de fazer essa digressão aqui e vamos ao tema, tá? Eu não costumo ler, quem trabalha com a gente sabe que eu prefiro fazer mais uma narrativa sobre o tema que a gente está falando, né? E hoje, mais do que nunca, vai ser necessária essa narrativa, porque ele é muito extenso. Bom, me desculpe ter me estendido, mas é que eu quis me fazer entender sobre o que nós estamos tratando, o quão difícil é, o quão complexo é, né? E é muito profundo o tema, a palavra liberdade. Então, a primeira questão aqui é 825, e ela fala o seguinte: liberdade natural. Os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? As perguntas de Kardec colocaram ele porque era inteligentíssimo. E a experiência fala o quê? E a inteligência está na pergunta, não na resposta. Então, se você souber perguntar, você vai ter o que você quer. E Kardec faz essa pergunta. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de uma liberdade absoluta? E os espíritos falam, não. Porque todos necessitais um dos outros, tanto os grandes como os pequenos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós viemos para cá para quê? Para evoluir. O nosso objetivo é o quê? Evolução. Então a gente reencarnou. Sempre. O que fundamenta a reencarnação, ela tem duas bases ali. Uma, a lei de sociedade. Depois, a justiça divina. Para a gente evoluir, a gente praticar toda e tentar adquirir virtude e resgatar débito, e tentar adquirir algumas virtudes, essas provas e tudo mais, a gente tem que viver em sociedade. Então, enquanto os espíritos falam o seguinte, enquanto você está sozinho, você tem liberdade absoluta. Se existe só um ser humano sobre a face da Terra, ele poderia falar que ele é livre. Mas se existe mais uma pessoa, o que acontece? Você já tem ali um impedimento, porque você tem que respeitar o direito do outro. Então, você tem direito, o outro também tem direito. O direito do outro em relação a você vira dever. Então, para que haja essa convivência, tem que haver direito e essa consciência do direito do outro. Então, não existe a liberdade absoluta enquanto nós estivermos encarnados, vivendo no mundo de provas e expiações, vivendo nessa sociedade exatamente para isso. A segunda questão, a 826, fala o seguinte: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Ele fala só se for um eremita. Se você for um ermitão, se você viver sozinho, né, um eremita, viver aí nas montanhas, sem nenhuma outra pessoa para você compartilhar o teu espaço, os seus direitos, não vai haver conflito. Então você tem uma liberdade é, absoluta enquanto você está nessa condição, tá? Mas toda a liberdade num planeta Terra, você enquanto encarnado, os espíritos falam que é uma liberdade relativa. Toda a nossa liberdade é relativa enquanto a gente está encarnado. A questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? E os Espíritos falam, de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Na nossa própria Constituição e nas constituições do mundo todo, que é uma lei maior, aquela que dá base para as demais leis que regulamenta a vida em sociedade dentro de um país, a lei de liberdade é um direito natural. Então, a Constituição ela reconhece esse direito, ela não cria, ele já existe. Ela reconhece e dá amparo para essa lei natural. Nós vamos aqui para a questão 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? E os espíritos respondem. Eles têm a inteligência da lei natural. Estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. O homem sabe que ele tem essa liberdade
e ele tem esse dever, né? Ele tem esse direito, e ele tem esse dever de respeitar o outro. Mas a gente tem o quê? A gente tem egoísmo. A gente tem o egoísmo, a gente tem o orgulho. A gente trabalha no mundo de provas e expiações, já tivemos milhares de reencarnações, e cada reencarnação a gente tentou melhorar um pouco, mas sempre a gente adquiriu vícios. Como eu disse, a história da humanidade é uma história de luta, é uma história de drama, de tramas, é uma história de desgraças, é uma história porque são coisas tristes que existiram até agora, por causa da condição do homem, uma condição até então de selvageria. Aos poucos o homem foi evoluindo, foi crescendo moralmente. Então sempre teve guerras. Hoje, 2023, ainda há guerras em vários países aqui da Europa, está lá, o negócio está feio. Então, são pessoas que são pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas elas não são educadas, ainda estão se humanizando. E por que elas estão brigando? Por conta de interesses. Por conta desses interesses. É uma nação subjugando a outra, através do uso da força. E isso faz com que a outra pessoa fuja. Ela não tem realmente essa liberdade. E isso é uma característica muito forte, muito marcante no mundo de prova e expiação, que é o nosso. Aqui tem uma outra questão, que seria a 828A, que se pergunta o seguinte: ser-lhe-ão levado em conta na outra vida os princípios que professaram nesse mundo? E os espíritos respondem: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos escusável de não aplicá-lo a si mesmo. Ou seja, quando Jesus falou, a liberdade vos libertará, é um fato, porque quanto mais livre, quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade você tem de escolher. E quando você tem essa capacidade de escolher, você faz escolha, se intencionalmente você faz uma escolha com o intuito de prejudicar o outro, você é muito mais responsável. E isso acompanha no mundo espiritual? Sim. Isso acompanha, que é a pergunta que ele está dizendo. A responsabilidade no mundo espiritual, ela continua. Digo-vos em verdade que o homem simples, mais sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Ou seja, a gente vive por ostentação, né? É da natureza do homem sempre a gente buscar profissões que nos dê destaque, que nos dê autoridade, que tenha a melhor remuneração. Não tem nada errado com isso. Mas é aquilo que os espíritos chamam de atavismo, né? Que são aqueles vícios morais que a gente adquiriu em vidas anteriores. Então, não foi numa vida anterior. Em várias vidas anteriores, todos esses vícios eles vão se acumulando, eles vão sendo trazidos. Em algum momento da nossa vida, eles são apresentados aqui como tendência, para ver se a gente consegue superar ou não. Então, isso é a primeira parte aqui da lei natural. Aqui nós vamos para a escravidão. Quando Kardec, na época da existência de Kardec, quando Kardec publicou esse livro, nós estávamos no século XIX, e em vários países, inclusive aqui no Brasil, existia escravidão. Ou se não, uma sociedade escravocrata, onde você reduz o ser humano a uma questão de a condição de coisa, né? Então existia. Hoje não faz muito sentido isso, porque a gente não tem uma escravidão, pelo menos conhecida no mundo inteiro. Existe uma condição análoga, se combate e tal, mas a escravidão, como existia antigamente, que era uma sociedade escravocrata, isso está banido. Então não tem muito sentido a gente se estender nessa questão aqui, tá? Da escravidão. Então Kardec, naquela época, ele falou isso, mas porque era o que ele vivia naquela época. Hoje a gente não vive mais. Mas quem está em casa, óbvio, leia tudo, leia, discorra e entenda, tá? Nós, por uma questão de tempo, a gente não vai se estender. Mas eu vou ler a questão 829, que fala assim: os homens que sejam por natureza destinados a ser propriedade, há homens que sejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens. Olha só, esse é o pensamento da época. E a sociedade ali, a sociedade escravocrata, ela entendia que pela pessoa ter uma cor diferente, ela tinha um domínio sobre os negros, digamos assim. Lá atrás a escravidão era por dívida, depois passou pela cor da pele. Então, a pergunta é exatamente sobre a cor. E os espíritos falam. E isso importa para nós até no dia de hoje, porque ela mudou de característica. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus.
toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Veja, tudo está aliado ao progresso, está aliado à sociedade. Então, na medida que houver progresso, progresso no aspecto da moralidade e não só da tecnologia, o homem, como conhecemos hoje, ele vai se humanizando, porque nós somos animais instruídos. Nós ainda fomentamos e promovemos guerras, nós ainda não somos educados, porque nós não progredimos moralmente o bastante. Ainda temos o egoísmo na base de todo o domínio sobre os outros mundos e da subjugação, de todos os males que nós provocamos. E temos o orgulho que vem para enfeitar tudo isso, né? Porque não tem sentido ser egoísta e não tem um ser orgulhoso, né? Então, as duas coisas estão juntas, esses dois vícios morais estão juntos. E os espíritos falam, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o tempo. Como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Hoje nós temos abuso político, abuso econômico, abuso da mídia, onde procura deturpar a mente das pessoas, onde procura sonegar a verdade, digamos assim, manipular de acordo com o interesse. Não só a mídia, mas todo que tem acesso à veiculação de uma ideia, tem meios para fazer chegar à grande massa, tem várias pessoas que têm interesses outros, senão escravizar essa pessoa em benefício próprio, em benefício de um grupo, né? E aqui ele continua falando, o mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Portanto, quanto mais se compreende, mais se responsabilidade tem, como nós falamos. Quanto mais o homem é instruído, quanto mais ele tem conhecimento, mais a sua responsabilidade aumenta perante os demais, né? E aqui nós vamos para a liberdade de pensar. Gente, eu achei uma dificuldade incrível em tentar distinguir a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. Eu, lendo aqui, eu não consegui entender muito bem. Ficaram algumas dúvidas e eu fiz algumas pesquisas. E a pesquisa que mais veio de encontro ao que eu entendi, digamos assim, ao que eu penso sobre a liberdade de pensar, foi um exemplo que um pesquisador deu. Eu achei o exemplo muito interessante, né? Entrando aqui na liberdade de consciência, eu vou explicar isso. Então, nós estamos aqui na liberdade de pensar, que é a questão 833. Há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Nós já falamos que não. Os Espíritos falam que não existe a liberdade absoluta enquanto está no mundo de provas e expiações, onde está todo mundo aqui reencarnado. Todos que vieram para cá, com raríssimas exceções, são espíritos falidos. Vieram para cá para quê? Para evoluir. Vieram para cá para quê? Para crescer moralmente, para tentar tirar os vícios morais, para progredir em todos os aspectos. Então, todos que vêm para cá, eles não podem ter liberdade, até porque eles não têm condição de ter essa liberdade ainda. Existe a inteligência, existe o livre-arbítrio, mas essa liberdade absoluta não existe, ainda não existe. Nós temos aqui um regulamento jurídico que regula a vida do homem em sociedade. Para quê? Para botar limite às suas ações. Ainda nós temos o egoísmo, faz com que a gente desperte interesse por todos os bens. E não tem bens para todo mundo. Existe muito mais pessoa do que capacidade de satisfazer o interesse sobre esses bens. E aí faz o quê? Quando dois querem alguma coisa, gera conflito. É como duas pessoas, dois homens que querem, disputam a mesma mulher. Gera um conflito. Não que a mulher seja um bem, né, nesse sentido, mas é um conflito pelos interesses de cada um. E aí, quando existe o lado da riqueza, do bem, da disputa, o interesse político, qualquer que seja, existe um conflito social. E aí você chama o Estado, na pessoa do juiz, para dirimir esses conflitos, né, que a gente chama, que o direito chama de lide, né? Então, aqui não existe essa liberdade absoluta. Todos aqueles que estão encarnados, segundo os espíritos, têm uma liberdade relativa. Mas é tangível, é fácil da gente perceber isso. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Não pode. Exatamente porque você fere o direito do outro.
sempre vai ferir o direito do outro, porque nós vivemos numa comunidade, vivemos numa sociedade, né? E os Espíritos falam essa questão 833. Ele fala assim: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Ou seja, você não pode acabar com o pensamento. Mas olha só que interessante. O homem tem a liberdade de pensar aqui enquanto encarnado. Já para os espíritos, essa liberdade não existe. Por quê? A gente já estudou no Espiritismo a forma pensamento. Então, o pensamento é um tipo de matéria. E de acordo com o que se pensa no mundo espiritual, isso fica exposto. O homem passa a observar, ele olha. Então, todos os espíritos que estão em volta estão olhando, estão vendo o que aquela pessoa está pensando. Por isso que você não consegue esconder os seus pensamentos, as suas intenções no mundo espiritual. No mundo encarnado, você consegue. Você não tem liberdade de agir. A liberdade de agir ela é tolhida, ela é policiada. Mas a liberdade de pensar, não. Você não consegue ainda penetrar na mente do outro, no pensamento do outro. Então, a liberdade de pensar aqui é livre. Em tese, ela é absoluta enquanto matéria, enquanto mundo material. No mundo espiritual, não. Tá? Você não consegue esconder isso dos espíritos, quiçá Deus, né? Não consegue. A questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? E ele responde. E os espíritos respondem. Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, Deus sabe o que a gente pensa. Engraçado, assim, a gente pode refletir bastante sobre essa questão do pensamento. Por quê? Porque o Espiritismo nos fala que o pensamento e o sentimento é que vai gerar uma afinidade e uma sintonia no mundo espiritual, e mesmo nesse mundo. O que a gente sente e o que a gente pensa quando a gente desencarna é que vai nos colocar em que posição a gente vai ocupar no mundo espiritual, as companhias que nós vamos ter. Tudo por conta do nosso pensamento que vai gerar um sentimento. Geralmente o que você pensa gera uma reação, gera um pensamento no seu psiquismo. E aí o que acontece? Aí você vai agir dessa ou daquela matéria. E depende do que você pensa e que você sente, você adensa, você torna o seu perispírito, que foi tema até de uma preparação essa semana na Seara, né? O seu perispírito. Então, o que você pensa e o que você sente, ele aumenta o peso do perispírito, ele adensa o perispírito, sobretudo em determinadas emoções, sobretudo o medo, por exemplo. O medo. Por isso que os espíritos menos evoluídos, eles procuram despertar o medo em nós, porque você fica fora de controle. E esse medo faz com que o perispírito fique mais denso, fique mais pesado. Detalhe, pessoal, isso tem a ver com ectoplasma, tá? Só uma curiosidade, tá? Esse medo, essa densidade, essa coisa toda tem a ver com ectoplasma, em que pese o perispírito não ter ectoplasma, tá? Só o duplo etérico que liga o perispírito ao corpo físico. Mas fica essa dica aqui como um gancho. Então, voltando ao tema, a gente não tem essa liberdade como a gente imagina de pensamento. Só aqui enquanto encarnado. Mas para os espíritos, mesmo assim, eles percebem tudo o que acontece no nosso corpo espiritual e quais são as nossas intenções. Por isso que existe a forma pensamento. Segundo os espíritos, fala que isso tem até como no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele não tem um sistema sensório localizado como nós temos aqui. Todos os nossos sentidos estão na altura da cabeça, do rosto, inclusive o tato. Então, temos audição, paladar, visão, tudo na altura do crânio aqui, né? Nós temos tudo isso aqui. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, o seu sistema sensório, ele é por todo o seu corpo perispiritual. Então, você não precisa olhar atrás para você ver, você não precisa que alguém do ouvido para você ouvir, todo o seu corpo ouve, todo o seu corpo sente, todo o seu corpo vê, né? Todo o seu corpo ele tem capacidade olfativa, ele percebe o aroma, o odor. Então,
Olha só como é complicado se a gente não estiver preparado para viver no mundo melhorzinho, no mundo espiritual. Olha o vexame que a gente vai provocar lá. Vai ser o dito a vergonha do outro, né? Porque a gente vai ver o que você está pensando, todo mundo sabe. O que você quer fazer, todo mundo sabe. Olha que complicado. E a partir daí que Deus faz a justiça. Agora nós vamos entrar, gente, na liberdade de consciência. Isso é a coisa mais complicada. Eu vi alguns pesquisadores que falam, olha, a liberdade de consciência, ou seja, a consciência é uma forma de pensamento. É possível. E ele fala, é tudo igual, não tem muita diferença. Eu vi alguns pesquisadores, alguns expositores falando isso, e pessoas já, né, com bastante currículo, com notoriedade nessa capacidade de se expressar e de falar sobre a doutrina, e ele tem essa opinião. Outros não têm essa opinião. Mas a gente vive falando em consciência, a consciência é corporal. Olha, a pessoa ficou inconsciente. Freud falava do nosso subconsciente. Existe a dita hipnose que tira a pessoa da consciência. Então, aí já dá uma ideia do que é liberdade de consciência. Eu entendi dessa maneira, colocando esses exemplos, porque eu vi um expositor falando isso. E ele deu esse exemplo quando a pessoa está em coma. Ela não está consciente. Do ponto de vista biológico, ela não está consciente. Ela pode até espiritualmente ver o que acontece ali, mas aí já é um desdobramento. Agora, enquanto ela está adstrita ao corpo, o espírito está no corpo, ele não percebe essa diferença se ele estiver entubado, estiver em coma. Ele não se dá conta. Olha só, então, hoje, a gente percebe o quanto se trabalha para a gente ficar inconsciente, o quanto se busca, geralmente, numa sociedade como nós, sobretudo aqueles irmãos mais infelizes, digamos assim, os irmãos que vivem na sombra, que são inteligentíssimos, mas não querem impedir que a gente evolua, ele faz tudo para a gente cair na nossa evolução. Ele procura nos seduzir. E toda vez que ele nos seduz, usando as nossas fraquezas morais, a gente cede porque a gente não tem consciência da dimensão do que a gente está fazendo, do que está acontecendo. A gente não tem essa consciência, porque quando você tem essa consciência, você freia, você se torna livre, livre dos vícios morais em toda a sua diversidade. A gente consegue raciocinar e ter essa consciência. Um exemplo, consciência corporal. Uma pessoa que tomou uma anestesia geral, ela não tem consciência corporal. E ela continua pensando. Aqui eu acho que dá para a gente entender bem o que é a liberdade de pensamento e essa liberdade de consciência. Você não tem a consciência corporal. Né? Uma pessoa que é tetraplégica, ela continua tendo liberdade de pensamento, mas ela não tem a consciência do corpo. E essa consciência, ela tem vários níveis. Quando você tem essa consciência já pela liberdade do seu intelecto moral, é outro nível. Quando você tem a sua opinião sobre determinadas coisas e alguém quer subjugar a sua consciência. Geralmente o escravo, ele não querem que ele tenha essa consciência de liberdade, de ser um ser livre. Né, o escravo em todos os sentidos, então sempre busca subjugar essa consciência. Tem um livro do Paulo Henrique de Figueiredo chamado Revolução Espírita, e tem um outro que fala de autonomia. Então, ele fala realmente essa consciência, essa autonomia e essa heteronomia. A heteronomia ela tem como base, como princípio, o positivismo do Augusto Comte, onde ela reduz as pessoas na condição de animais, onde você tem que ser instruído. Por quê? Porque os animais não têm eles não têm essa consciência, eles não têm essa vontade, eles têm que ser conduzidos. Agora, o homem, o ser humano, o espírito, ele tem essa consciência, ele tem essa autonomia, ele pensa por si só. Até porque toda a moral do Cristo e toda a moral do Espiritismo tem como base a liberdade de escolha, com base na razão, com base no livre-arbítrio. E nisso aqui eu vou dar uma lida numa parte desse livro, que é esse livro do Paulo Henrique de Figueiredo, que chama Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. É um documentário isso daqui, né? E ele fala assim, ó, a natureza do espírito humano é autônoma e está relacionada com o livre-arbítrio e o senso moral, que desenvolve progressivamente pelo uso de sua razão
e da liberdade de escolha e de crença. Portanto, se você não usar a razão e se você não usar o livre-arbítrio, você jamais vai ter essa liberdade, você não vai evoluir. Porque toda a classe, todo esse grupo que quer dominar a consciência das pessoas, seja encarnada ou desencarnada, tudo que ela não quer é que você tenha essa consciência do ser que você é, dessa capacidade, desse livre-arbítrio, né? Dessa liberdade que Jesus veio dizer para nós, ó, esse conhecimento vai te libertar, vai te dar a liberdade que você veio aqui procurar. Então, o espírito tem que ser livre. No mundo espiritual, o espírito já puro, ele é livre na acepção do termo, porque ele não está preso a vícios morais. Toda pessoa que fuma, que bebe, que tem vícios, que tem esses excessos, ele não tem essa liberdade. Ele é inteligente, ele tem a liberdade de pensamento, mas se ele tem essa liberdade, ele não quer ter essa liberdade de consciência, porque se ele sabe que isso faz mal, e é óbvio que isso incomoda falar isso, porque ele não quer isso. Às vezes fumar e beber é prazeroso e o cara quer ficar ali. Então ele apaga essa liberdade na acepção do termo, essa consciência de ser livre. Não, mas ele prefere ficar escravizado pelo vício. Então é nesse sentido que Jesus veio falar da liberdade, que Sócrates veio falar da liberdade, e que muita gente não quer que nós fiquemos livres, porque ele hipnotiza. Uma coisa que hipnotiza a gente é a moda. A moda nos causa hipnose. E o que nos torna um ser sobre a hipnose da moda? É a mídia. A mídia, ela no mundo inteiro, ela domina você. Você deixa o cabelo arrepiado, mas está bonita, a calça rasgada, mas está bonito, porque é moda. Senão você não vai ficar inserido dentro de um contexto, dentro de um grupo. Agora, acaba com a mídia, sistema de televisão e companhia. Acabou a moda. Então, você ali, você desperta, você sai dessa hipnose, que é uma hipnose coletiva. Não estou falando que é ruim ou bom, não, viu, gente? O que eu estou dizendo aqui é o que eu estou lendo. Tá bom? Só para ficar claro, isso, a opinião do Cido é que pouco importa. Eu só estou lendo, mas é bom para a gente despertar, porque senão não tem sentido vir aqui passar algo que, né, contraria aqueles princípios do Cristo e o fundamento da moral do Cristo, que é o quê? Que é a liberdade de consciência, razão e livre-arbítrio. Fechando aqui, esse é o fundamento moral, tanto da moral de Jesus, quanto da moral do Cristo, do Espiritismo, que é o quê? Autonomia. Começa a repetir essa palavra, buscar o que significa essa palavra. Significa liberdade de consciência. Tá bom, gente? Você viu como é difícil falar de liberdade? Nós estamos vindo lá desde a questão 614. É difícil falar. Por quê? Porque a gente fala de liberdade, mas não sabe o que é. Por que não sabe? Porque ninguém explica para a gente. E ninguém tem interesse em falar isso para você. A liberdade de pensamento, você pensa. Você tem uma liberdade, você pode ficar encarcerado fisicamente, você pode ficar preso a vícios. Isso não depende de você ter liberdade de pensamento. Agora, a liberdade de consciência, sim. Porque se você estiver consciente do mal, do alcance, da comunicação que você tem para contigo e para com Deus, esse alcance todo da consciência que você tem corporal e do ser espiritual que você não vai ficar subjugado a vícios. De jeito nenhum. Não tenha dúvida disso. Por isso que não há interesse em se trabalhar nesse sentido, tá? Eu achei difícil falar sobre isso, mas eu espero que você tenha tido uma noção do que se trata, tá, gente? Porque, como eu te falei, aqui tem muito mais questões, e isso aqui é muito extenso. Eu vou ler só mais uma aqui, a 835 e a 836, e a gente passa para o item seguinte, tá? A 835, ela fala assim, que é a liberdade de consciência. Ah, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. Perdão. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? Ele responde, sim. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, tá? É algo para reflexão. Essa questão aqui, gente, quando eu falo que a gente estuda o livro dos Espíritos, você não estuda só o livro de uma maneira sequencial. Nessa questão aqui, para a gente entender isso aqui, olha as questões que estão, que explicam essa liberdade de consciência aqui, ó. Você tem a questão 835 do livro dos Espíritos, 836, a 621, a 919, a 837, 838, 839,
841 e 842. Tudo isso para responder essa questão. Tá? Ela estende, ela tá. Kardec, o Chico faz isso, né? O André Luiz faz isso, ele não coloca todas as respostas num único livro, ele pulveriza, ele põe um pouco de uma questão, a resposta de cada questão em vários livros. E provavelmente ele está seguindo Kardec, porque Kardec faz a mesma coisa, tá? E vamos para a questão aqui, 836. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não, não, mais que a liberdade de pensar. Ou seja, ele não tem mais que a liberdade de pensar. Tanto você não pode impedir o homem de pensar, como você não pode impedir o homem que tem a sua consciência livre, tá? Porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para com homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Tá? E aqui nós vamos voltar, eu não vou voltar, mas vocês dão uma olhadinha, tá? Na questão 621, 919, vai por aí afora. E agora nós vamos passar para a questão seguinte. Veja que já tomou bastante tempo de quando nós estamos falando aqui. E a gente ainda não terminou tudo aqui, tá? Só vou ler a 841 aqui para a gente pular para o item seguinte. 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perdem por falsos princípios? A pergunta aqui é longa. E os Espíritos falam, certamente que se pode, e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade e pela persuasão, e não pela força, jamais impor aquilo que se acha que é verdadeiro, impor e enfiar a goela abaixo nas outras pessoas. Isso é contra o Espiritismo. O Espiritismo, ele trabalha, tem como base a liberdade com responsabilidade, mas sempre com base a liberdade. Aqui ele vai falar a respeito da convicção, é onde você muda, as pessoas mudam pela convicção, não pela imposição e pela força, jamais. E aqui ele fala assim, é que Jesus, ele se impõe aqui pela suavidade e pela persuasão e não pela força. O que seria pior que a crença daquele a quem quer se converter. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe, tá? A convicção ela é construída, é uma construção, não é uma imposição. E aí vem a questão seguinte aqui. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? E os Espíritos respondem, será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Tá? Olha que coisa absurda, gente. Então, é bom a gente ter essa ideia. O princípio do Espiritismo é o princípio da liberdade, da razão, da libertação de consciência, da evolução. Não se imagina um ser evoluidíssimo como Jesus, né? Que está na condição de Cristo planetário, está no topo do topo, que há 4,5 bilhões de anos, Cristo já era Cristo. Imagina a consciência desse ser. Está lá no topo, está nas habitações cósmicas, trabalhando, construindo tudo isso, é algo fantástico. Um ser desse, a gente imaginando, ele não tem a necessidade de pegar um chicote e bater em alguém. É algo para a gente refletir. Ele se impunha olhando, com o magnetismo dele emanando. Quem consegue encarar o olhar de Jesus e que estiver no erro? É pouco provável que alguém consiga. Vamos falar agora, gente, do livre-arbítrio. E aí nós entramos na questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Livre-arbítrio. Nós até agora estivemos preparando tudo para falar do livre-arbítrio. E vem a resposta. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Vamos para a questão seguinte, O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E ele fala: há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Gente, é muito importante a gente ler isso aqui. E aqui eu vou pegar o livro Consolador, tá? Que é o livro do Emmanuel. Eu vou aqui para a questão 109. Você vai entender por quê. Eu vou pegar essa questão, tem outras. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel fala: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis. Perdão, eu pulei uma parte aqui. Deixa eu ler de novo. Aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Gente, eu vou falar por que isso daqui. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente reencarna. E quando você lê o capítulo 13 dos livros dos missionários, vão falar o quê? Olha, quando o Segismundo está reencarnando, vai falar lá que do quê? Que demora 7 anos para se concluir a reencarnação. E a gente já aprendeu bastante, é comum, isso é algo banal, perguntar por qualquer espírita, ele sabe que quando a gente reencarna, a gente não lembra das vidas anteriores, nem da vida anterior e nem das vidas anteriores. A gente esquece. A gente esquece. Mas por que a gente esquece? E aqui vem essa questão, que eu acabei de ler agora. Quando você nasce, nos primeiros 7 anos, esse processo reencarnatório, ele ainda está acontecendo. Isso tem a ver com o duplo etérico e com o princípio vital. Só um detalhe. Princípio fluido vital, Kardec falou desde o início do Livro dos Espíritos até ele chegar na Gênesis. Quando ele chegou na Gênesis, ele entendeu que essa palavra estava equivocada. Quando a gente estudar, a gente vai perceber isso. Portanto, da Gênesis em diante, ele não fala mais em fluido vital, ele fala em princípio vital, porque fluido vital é dos fluidistas. É mais uma dica para a gente estudar, hein, gente? Tá? O fluidista é uma coisa, então é princípio vital. Então, a reencarnação tem a ver com duplo etérico ou duplo etérico, como queiram, e tem a ver também com o princípio vital, principalmente, tá? Ele se processa no sangue. Então, você vai entender por que se concluiu aos 7 anos. Quando a gente nasce, em várias reencarnações que a gente teve, a gente falhou várias e várias e várias vezes, a gente falhou. E a gente pede sempre uma oportunidade. Aí a gente vem e faz um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento de reencarnatório, a gente exerce o livre-arbítrio na sua plenitude, a gente faz as escolhas das nossas provas, a gente sabe o que a gente fez de errado, e a gente sabe que a gente falhou. Então, a gente escolhe condição econômica, cor, família que você vai nascer, se é uma família complicada, se não é, meio social, para você traz um fator predisponente, você era alcoólatra, eu quero viver no meio de bêbado para ver se eu vou beber ou não. Enfim, você tem tudo isso, você traz, só que você esquece. Mas o que você tem como germe no meio de tudo isso? Você tem as tendências. As tendências que a gente tem. Existem muitas crianças que, quando já são pequenininhas, já querem matar o gato. Coitado do gato, o cachorrinho, quer judiar, quer... ela está mostrando ali quais são as tendências dela, o que ela fez em vidas passadas. Portanto, esse período de esquecimento cabe aos pais ou quem são os responsáveis pela educação dessa criança mudar essa cabeça, mudar essa predisposição, essa vocação que a criança tem para o mal. É ali que cabe a educação. Por isso que a criança não pode ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é relativo. Ele pode escolher os brinquedos, só isso.
A cor do brinquedo, a hora. Agora, quem se vai determinar se você vai para estudar ou não, são os pais, ele é obrigado a ir. Ele não pode ter livre-arbítrio e falar, eu não vou estudar mais. Ah, não, você vai saber. Os pais têm que determinar o que você vai comer, a hora que você vai dormir, que você vai educar, onde você não pode ir. Imagina uma criança com pequenininha lá, com 5 anos, com um míssil nuclear, um monte de botão na frente. Ele tem consciência disso? Não tem. De novo, a consciência. Ele tem livre-arbítrio? Se você deixar, ele explode. Ele vai apertar o botãozinho, mas ele não sabe. Então, ele não pode ter livre-arbítrio. A liberdade dele é extremamente relativa. E se a criança, se os pais, os responsáveis, não coibir toda essa tendência para o mal que a criança tem, passa a ser, entre aspas, um crime continuado. Ele vai falhar do mesmo jeito, porque ele vai lembrar das tendências ruins que ele teve em vidas passadas. E aí o que acontece? Ele vai estar imbuído de fazer aquele mal, porque aquilo vem na mente dele. E vem, nós temos os nossos amiguinhos que nós deixamos na vida passada, aqueles grupos, lembra da sintonia e da afinidade, aqueles que não queriam que nós nos reencarnássemos, que eram nossos parceiros ou comparsas de vidas passadas, eles vão estar por perto. E vão sempre embutir coisa, colocar coisa na tua cabeça. Por isso vêm os pais e tentam cortar. Por isso que esse período é de esquecimento. Por quê? E aqui eu vou ler a outra parte que o Kardec, que o nosso amigo fala aqui, o Emmanuel, que é muito interessante, que é a questão 132, que ele fala assim: ao determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana, ele fala, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Aqui eu fiz uma invertida, gente, na verdade era uma outra coisa que eu ia ler com relação à criança, mas eu li isso daqui, só antecipou, não anulou o que eu ia dizer. Por quê? O livre-arbítrio, o Kardec, o Emmanuel fala que o livre-arbítrio está mais adstrito aos seres mais inferiores no aspecto evolutivo. Então, ali é um determinismo, ele não tem esse livre-arbítrio, é um determinismo, é imposto aquilo, tá? E, por outro lado, a segunda parte aqui, que ele evolui, que é o livre-arbítrio, ele já existe no ser mais evoluído. Então, tudo aquilo que é incipiente, que está começando, e você pode falar que isso é um determinismo, é, é um determinismo, aqui eu vou juntar outra questão, tá? Ele é um determinismo exatamente por conta disso. Quando você ainda não consegue discernir determinadas coisas, a divina providência te conduz, tá? Quando você está começando a ser incipiente, à medida que você vai evoluindo, quanto mais o homem evolui, quanto mais o hominal evolui, mais livre-arbítrio ele tem, mais ele conquista. E quanto mais ele conquista livre-arbítrio, quanto mais ele cresce, mais responsabilidade ele assume. Não é de graça. Você ter maior conhecimento, você ter mais livre-arbítrio, liberdade, você ter mais consciência, portanto, você tem muito mais consciência pelos seus atos. Então, aqui é importante a gente destacar esse item, tá? O livre-arbítrio, o que eu falei aqui a respeito do determinismo, que eu coloquei essa palavra, porque o determinismo, me parece que existe, são em dois pontos, lá na questão 614. Por quê? Porque eu vou até ler para a gente aqui, por isso que eu falei que a gente tem que ficar lendo aqui, exatamente porque é muito complexo e tem bastante coisa aqui para gente ler. Então, se eu ver aqui a questão 614, que é o que inicia as nossas leis morais aqui. Opa, está chegando. Então, vamos lá. As leis morais, ele fala, e aqui tem dois determinismos. Ó. Que se deve entender por lei natural? E ele fala, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade. Portanto, a felicidade do homem está fadado à felicidade. Isso é um determinismo, um determinismo. Aí ele fala, ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele não é feliz, é infeliz, senão quando se afasta dela. Ou seja, a lei natural é a lei de Deus, ela é a única e verdadeira, portanto, ela é eterna. Então, esse progresso ele sempre vai ser eterno, e você está fadado, o progresso vai ser eterno, e você está fadado à felicidade. Esse é o determinismo que existe aqui para o homem em todos os tempos, tá? Eu acho que eu já li aqui a questão
do nosso amigo aqui, da criança, né? Eu já li, sim. Aí eu vou ler agora a outra questão, que é a 146, que ela é a 146 e a 153. É, eu estou antecipando. Não, essa daqui fica para frente, que eu estou antecipando, que essa daqui seria da fatalidade, que é o próximo item que a gente vai ler agora, tá? Mas eu vou ler, vai. É a fatalidade. Então, o que acontece? Nós vamos passar agora para 851. Fatalidade. E Kardec fala assim, Emmanuel fala na questão 146 do livro Consolador. É fatal o instante da morte? Ele fala, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, essa daqui é uma fatalidade. Qual que é a fatalidade? É a fatalidade, a morte. A morte é uma fatalidade, você não tem como escapar dela. Ela é fatal. Tá? Existe aqui dentro desse meandro, se pode ter uma certa discricionariedade nos pontos que antecedem a essa fatalidade, tá? Você pode ter um perigo ou não, mas a hora que chegou, que encerrou o contrato, se tiver que desencarnar, você vai desencarnar. O gênero você já sabia antes, mas você vai desencarnar de qualquer jeito, porque não tem. Raríssimas exceções, né? Que no caso do Chico tem uma prorrogação, né? Da vida, mas na maioria não, é naquele dia mesmo. Então vamos ler aqui a primeira questão da fatalidade. A questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? O que acontece? Parece contraditório. Como nós viemos aqui falar em liberdade, depois nós estamos falando em livre-arbítrio, aí nós estamos falando em fatalidade, e nós vamos falar em algumas questões que parece contraditório, né? Parece contraditório. Liberdade de pensar, liberdade de consciência, existe, não existe? E a fatalidade. Nós estamos falando de liberdade. Então parece uma antítese, parece uma coisa contrária. O homem, não existe a fatalidade, segundo os espíritos. Quando você está no mundo espiritual, você tem a liberdade de escolha, a autonomia. Você escolhe as suas provas, você faz uma revisão de todos os seus débitos e vidas passadas, você sabe tudo o que você fez de errado naquele momento e você sabe que você precisa evoluir. E aí você escolhe as suas provas. Nesse momento, você exerceu o seu livre-arbítrio. Nesse momento, é o dito plantio, digamos assim, para a gente entender melhor. Esse é o plantio, ele é facultativo. Você escolheu suas provas, tá? Aí você reencarna, apaga tudo, você não lembra. Mas você já sabe lá qual é o gênero de prova que você vai passar. Então, ali você exerceu o livre-arbítrio. Quando você está aqui, é muito difícil você correr dessa... Você já encarnado, você tentar fugir dessa ou daquela prova. Você já reencarnou. Aí sim é a fatalidade nesse sentido. Claro, ela pode ser amenizada. Existe lá algumas exceções, mas no geral ela é fatal. Você escolheu lá, aqui não, aqui você vai ter que cumprir. Não tem como você fugir. E aqui os espíritos falam assim. Deixa eu ler de novo a questão. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E os espíritos respondem: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Ou seja, você escolheu a prova, reencarnou, portanto, a fatalidade está pré-determinada, um tipo de destino, não confunda essa palavra, tá? Esse destino é nesse sentido de que você já escolheu as suas provas, então você vai ter que cumprir as provas que já foram escolhidas previamente. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de desistir. Então, você tem, na prova o que acontece? Você pode, em determinado momento, não querer cumprir a prova.
nesse sentido. Mas ela está lá, você está fadado. Como é que você não consegue sair? Você pode fazer algo que não está predestinado? O suicídio. O suicídio é uma escolha sua. E aí você viola todas as leis de Deus, né? Aí é uma exceção. E aí você viola. Portanto, não existe essa fatalidade como a gente imagina. Esse destino, essa coisa toda. Existe sim. Você fez a escolha, o seu livre-arbítrio você exerceu no mundo espiritual. Então, você não pode falar que o fato de você cumprir as provas significa que é uma fatalidade. Tá? Significa que você está coagido a fazer tudo isso. Agora vamos para a questão 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? E os espíritos falam, não há nada de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Ou seja, a única fatalidade é o instante da morte. Todos vamos morrer. Isso é uma fatalidade, tá? Quando esse momento chega, seja por um meio ou seja por outro, não podeis dele se livrar, né, desse momento. Aí vem uma questão 853A. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? E os Espíritos falam, não. Tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair dela, nada pode te livrar dela. Quando chegou a hora, você vai. Então ninguém morre na véspera. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui e frequentemente teu espírito também o sabe, porque isso lhe é revelado quando faz a escolha de tal ou tal existência. E aqui você volta naquela questão 146 do livro do Consolador e 153, tá? Que eu acabei lendo de maneira precipitada. Então aqui você volta lá, que é a 146 e 153 do Consolador, tá? A gente tem como é que eles falam que a gente não pode fugir. Eu vou ler de novo isso aqui, vai. Na questão 146. Então ele fala assim: é fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Tá? Todas. E a questão 156, 153 fala: se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que a ameaçam? A resposta do Emmanuel é: nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Ou seja, quando a hora é chegada, é chegada. Tá? Mas existe algumas vezes você toma um certo susto, mas esse susto também é pedido para você se livrar e tentar mudar de caminho, tá? Tentar mudar a sua postura. Então, essa é a questão 853. Eu vou para 855, nós estamos já expirando aqui o nosso prazo, tá? A 854. Da infabilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis. E os espíritos falam, não. Ou seja, você pode tomar certas precauções para não morrer, já que você sabe a hora, ou melhor, já que a hora está determinada. E ele fala, olha, toda precaução é válida. Por quê? Se pergunta da infalibilidade da hora da morte. Ele fala, não, porque as precauções que tomais, vós são sugeridas para evitar a morte que vos ameaças. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. A questão 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Eles falam, quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verá que, o mais frequentemente, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para vos escolher em vós mesmo e vos corrigir. Ou seja, é só para te dar um susto, tá? Para você voltar para o caminho do bem.
E aqui nós vamos para o finalzinho aqui, gente, porque são várias e várias questões, como eu te falei, é muito longa, tá? Eu vou ler aqui mais uma questão e aí a gente encerra. A questão 861. O homem que comete um homicídio sabe ao escolher sua existência que se tornará um assassino? E os espíritos falam, não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, a chance para ele de matar um do seu semelhante, há chance para ele de matar um do seu semelhante, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia que, se o espírito sabia, é que eu mexi numa coisa aqui que não devia, gente, eu cutuquei o negócio aqui, tá? Há sempre nele uma deliberação antes de cometer. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la, ou não. Se o Espírito sabia de antemão que, como o homem deveria cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Ou seja, lá atrás, né? Estava predestinado, estava alguma coisa de vida passada. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Tá? É... Deixa eu só ver aqui a última aqui, gente, que é o conhecimento do futuro, que é a questão 868. Nós temos a 868 e temos a 872 que encerra, que fala resumo teórico da motivação das ações do homem. Essa 872, que é a última questão de todo esse capítulo, na verdade, ela não é uma pergunta. Kardec faz uma quê? Ele faz uma narrativa sobre tudo que foi estudado antes. Portanto, isso aqui dá um pouco mais de duas folhas aqui, dá duas folhas aqui. Então, é bom a gente dar uma lida, mas é praticamente uma narrativa. Porque uma coisa é esse embasamento, é fazer o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu estou lendo as questões e estou respondendo e estou fazendo algum comentário. Mas eu poderia fazer um comentário geral, que seria uma narrativa sobre tudo isso. E isso eu fiz em parte porque realmente é muito grande, tá? O capítulo. E aqui eu vou falar a última, que é esse último item nosso aqui. Conhecimento do futuro, é a questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Algumas pessoas sabem determinadas coisas, mas o Espiritismo não aceita esse tipo de curiosidade. Toda a resposta do Espírito, toda a revelação, qualquer que seja, ela tem um propósito e tem que ter uma utilidade. Eles não fazem por fazer, como se fosse uma cartomante para ficar perguntando coisa. Não. Na cartomante, sim, tem adivinhação. No Espiritismo, não. Quando existe uma revelação, é que ela tem um propósito da espiritualidade e tem uma finalidade sempre útil. Tá? Aí nós vamos para a questão 869. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? E os Espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procura ocultá-la. Então, toda a verdade para nós, ela é revelada paulatinamente, proporcionalmente ao nosso conhecimento, à nossa capacidade evolutiva. No Espiritismo, nos textos do Espiritismo, está dito que o Espiritismo, que Kardec não falou tudo, que o Espírito não falou tudo. Então, tudo que foi dito aqui é o começo. O Espiritismo ainda não deu sua última palavra, porque tudo é um processo. O progresso, ele é um processo, e ele é sempre proporcional à evolução moral do homem. Portanto, existe alguns espíritos encarnados, algumas pessoas que estão aqui, que são espíritos muito evoluídos, com certeza que tem essa faculdade mediúnica, tem essa capacidade de ver muita coisa lá na frente, mas nem alguma coisa, só Deus mesmo, assim, de saber o futuro na sua plenitude. Então, isso não é dado para o homem, mesmo proporcionalmente para alguns homens. Porque se for dado, ele vai negligenciar o presente. Isso é típico de espírito não evoluído, de mundo de provas e expiações. Então, gente, eu tentei fazer aqui algo que não demandasse tanto tempo, mas me parece que o tempo foi além do que eu esperava. Mas dá para ter uma ideia
como esse tema liberdade é extremamente intenso. De 825, da questão 825 ao 870, a questão 872, é muito amplo, são muitas horas, tá? Eu tentei buscar aqui aqueles pontos que parece mais controverso para nós, né? Porque a gente vê fatalidade, livre-arbítrio, liberdade, fatalidade, alguma coisa, determinismo, a gente parece uma contradição, e não é. Lembre sempre, o livre-arbítrio ele é existido no plano espiritual, para fazer as escolhas. Isso faz parte das escolhas da razão e da moral do homem. E uma vez feita essas escolhas, essas provas, elas têm que serem cumpridas aqui. Aqui é um mundo onde você tem um corpo de relação exatamente para evoluir. E você só pode evoluir, praticar essas leis morais convivendo. Não se sabe, o Espírito não deixou para nós uma outra forma de praticar a caridade, o perdão, a indulgência, o amor, que ainda é um germe entre nós, está começando, está incipiente, se não for convivendo em sociedade, tá? Então nós temos sociedade, reencarnação e justiça. Essas três coisas estão ligadas. E assim, gente, eu te agradeço pela essa oportunidade de podermos trabalhar junto, tá? E vamos aguardar uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Até mais.